Mencionadas em diversas religiões, em séculos não tão distantes, essas entidades ou criaturas, como quiser chamá-los, são condecoradas com o título de Os Sete Magníficos. Dados os adjetivos pelos quais são facilmente reconhecidos, você, com certeza, já ouviu falar em alguns deles, e nas consequências das atitudes às quais esses nomes se referem. Estamos falando dos 7 pecados capitais, sendo eles a gula, a ganância, a ira, o orgulho, a luxúria, a inveja e, é claro, a preguiça. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou Alexandre Pinheiro e você está no Submundo Geek. Mas antes, deixa seu like aqui para apoiar o canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos do canal. E aproveita e deixa aqui sua opinião sobre o conteúdo e o que gostaria de ver futuramente no canal. Obrigado. Os 7 príncipes do inferno é uma expressão popularizada que indica o resumo feito pelo teólogo e bispo alemão Peter Binsfeld no século XVI, no qual ele associou um demônio específico a cada pecado capital. Os 7 príncipes do inferno então seriam, segundo Binsfeld, Asmodeus associado à luxúria, Azazel à ira, Belfegor à preguiça, Beelzebu à gula, Leviatã à inveja, Mamon à ganância e, claro, Lúcifer à soberba. É claro que cada religião tem sua forma de nomear cada uma dessas entidades, isso se as tiver dentro de suas crenças. Lembramos que o nosso conteúdo serve de puro e simplesmente entretenimento e deixamos claro o respeito por toda e qualquer ideologia relacionada à religião e crenças de cada um. Todos são muito bem-vindos aqui. Luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Também pode ser entendido em seu sentido original. Deixar-se dominar pelas paixões. Consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção de costumes, sensualidade extrema, lascívia e sensualidade. Algo totalmente dentro da normalidade dos dias de hoje. Sua virtude oposta é a castidade, totalmente deturpada no século XXI, quando mais vale o que você tem de histórias para contar do que o que você tem realmente a oferecer de valor ao mundo. Mas isso são fatos que pressupõem a luxúria. Então fica claro que nada disso se faz uma barbárie partindo do princípio que, nos dias de hoje, essas virtudes já não são tão valorizadas como antigamente. Mas, e Asmodeus? Onde entra nessa história? Asmodeus é considerado um dos 7 príncipes do inferno, abaixo somente de Lúcifer. É o demônio representante do pecado da luxúria. Sua origem difere muito conforme a fonte. Alguns o consideram como um anjo caído, porém, alguns escritos judaicos indicam Asmodeus como o rei esquecido de Sodoma. Nesses contos, Asmodeus é visto como o homem mais impuro já nascido, e aquele que guiou Sodoma à luxúria. Alguns teólogos consideram a destruição de Sodoma como meio de matar Asmodeus, e não como prelúdio do dilúvio. Já no livro deuterocanônico de Tobias, é citado como o assassino dos noivos de Sara. Deus envia o arcanjo Rafael para guiar Tobias, encontrar Sara e prender o demônio nos mais altos picos terrestres. Depois de completar sua missão, o arcanjo cura Tobit, pai de Tobias, e retorna para a corte celeste. Segundo seitas satânicas, a letra inicial de seu nome é parte integrante do acrônimo Baal, nome do deus pagão citado tanto nas escrituras sagradas do Torá quanto na Bíblia, que se traduz nos nomes dos demônios Beelzebu, Astaru, Asmodeus e Leviatã. Asmodeus é normalmente representado como uma espécie de quimera, com asas e 3 cabeças, uma de homem com hálito de fogo, uma de touro e uma de carneiro, símbolos da virilidade e fertilidade. Porém, pode ser representado também como uma espécie de feiticeiro capaz de adotar a forma de aranha, por se tratar de um humano que virou um demônio e não um anjo caído. Asmodeus possui o livre-arbítrio, negado aos anjos, sendo considerado a arma de Lúcifer para derrotar o Messias. Já no folclore judeu, foi amante de Lilith, que é considerada a primeira esposa de Adão, anterior a Eva. Ela teria deixado o Jardim do Éden por sua própria iniciativa e se instalado próximo ao Mar Vermelho, juntando-se lá com Asmodeus, o qual seria seu amante, e outros demônios, e também é considerada símbolo da luxúria. Ira. Na demonologia, a ira é representada pelo demônio Azazel. Binsfeld afirmava que o demônio era líder de um grupo de anjos caídos que faziam sexo com mulheres mortais. Azazel representa a ira, pois ele teria ensinado aos homens a fabricar armas de guerra. Azazel é considerado um demônio advindo de uma seita judaica que adorava um ídolo em forma de carneiro e oferecia sacrifícios em holocausto a esta figura caprina. Dizem certas correntes que haviam rituais de sodômia
e zoofilia, nos quais grupos de judeus imolados pelo espírito do ídolo, no caso do demônio Azazel, entregavam suas virgens para praticar atos sexuais ou libidinosos com cabras e outros homens, em um ritual macabro e pervertido. Os reis de Judá descobriram esta seita que adorava a ídolos e contrariava os mandamentos da Torá entregue a Moisés. Houve uma batalha na cidade onde esta seita se encontrava e todos os judeus que adoravam Azazel, bem como a cidade, foram destruídos. Segundo a lenda, Azazel foi o ex-arcanjo Natanael, que se lançou do paraíso para libertar sua amada de uma prisão no inferno. Antes disso, era um anjo cuja missão era treinar as tropas celestiais e ser um emissário enviado para viver entre os homens. Nesta missão, teve relações com as mulheres dos homens, e isto motiva a crença de que os rituais de invocação de Azazel ocorrem através da prática de atos sexuais entre mulheres e cabras. Azazel é o rei dos Shequimitas, ou seja, a raça de demônios meio homens e meio cabras, com aspectos parecidos com o de Bafomé, que também é um demônio Shequimita famoso. É responsável pela desgraça dos idólatras e seu poder é comparável ao dos demônios mais fortes do inferno. Ele comanda as legiões Shequimitas no inferno, sendo um general que responde somente ao próprio Lúcifer. Há boatos, não comprovados, de que Azazel vive nos dias de hoje entre homens na busca incessante de estar novamente com sua amada, cuja voz seja de fato a única coisa que o acalma. Preguiça. Belfegor, ou o Senhor do Fogo, é divindade moábita venerada no Monte Fegor. No cristianismo, é considerado o demônio da preguiça, das descobertas, do apodrecimento, dos inventos, da criatividade e dos ciclos. Era cultuado na antiga Palestina na forma de figura alta e barbuda com a boca aberta, tendo por língua gigantesco falo. Os sabá dos feiticeiros da Idade Média não foram, senão repetição, herança das festas de Belfegor. Belfegor é um dos 7 príncipes que governam o inferno, sendo a personificação do primeiro pecado, a preguiça. Sua aparência modifica-se de acordo com a citação, desde ser bestial, semelhante a um lobo, monstro marinho com a boca rasgada de orelha a orelha e dentes afiadíssimos, até velho alto, barbudo, possuindo língua de forma de falo, dentes caninos grandes e cauda de dragão, ou até mesmo em algumas tradições religiosas é retratado como um jovem de beleza exuberante. Quando Lúcifer inicia sua rebelião contra o Criador, todas as hordas de anjos aliados ao Senhor pegam em armas para enfrentar as forças rebeldes. Porém, um dos anjos mais poderosos do paraíso, Bastiel, se recusa a participar daquela batalha. Bastiel abandona o 7º céu e segue as terras posteriores onde o combate ainda não tinha atingido. Porém, quando a guerra acaba, as forças celestiais encontram Bastiel. Ele é considerado desertor e enviado ao inferno. Após ser enviado ao inferno, Bastiel é hostilizado pelas hostes infernais. Porém, Lúcifer, o imperador do inferno, acaba de firmar aliança com Bastiel, nomeando-o Belfegor. Moloch, o príncipe que reinava sobre o círculo do inferno, se recusa a aceitar a presença de Belfegor. Porém, Belfegor era um arcanjo e seus poderes eram superiores aos de Moloch, um simplório querubim. Após humilhado, Moloch é expulso do círculo, e Belfegor condecorado o príncipe da preguiça e o primeiro rei do círculo. Gula. Baal-Zebub é uma entidade amalgamada de outras 2 poderosas entidades conhecidas das mitologias cananeia e fenícia. Baal, ou Baal, senhor dos trovões, agricultura e fertilidade, também associado à morte e à crueldade. Zebub, o deus das moscas e da pestilência. Segundo a mitologia, Zebub era o infernunita arqui-inimigo de Baal. Este, junto com grandes magos da antiguidade, foi derrotado por Zebub, numa batalha épica que, por ter expandido suas forças no cosmos, abriu um abismo que sugou os 2 deuses e se uniram formando um só, ou então Belzebub. Seu espírito foi arremessado ao inferno e lá perdurou na fossa, com o intuito de preservação do funcionamento do cosmos. Seu poder excedia o poder de Zebub e o do próprio Baal. Proclamou-se o senhor da cidade de Dit, antes governada por orcos. Para o cristianismo moderno, Belzebub é um dos nomes do diabo. Na demonologia cristã, ele é um dos 7 príncipes do inferno e a personificação do 2º pecado, a gula, tal como era visto na Idade Média. No dicionário infernal, é descrito como o príncipe dos demônios, o senhor das moscas e da pestilência e o mestre da ordem. Belzebub é conhecido principalmente como o 4º, por ser o 4º demônio mais poderoso do inferno, curvando-se somente perante Lúcifer, Satã e Belfegor. Ele é o irmão mais velho de Lúcifer, descendente da geração de Behemoth, pai de Belial, um dos maiores demônios do inferno.
Inveja. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó, capítulo 41, e no livro de Isaías, capítulo 27, como uma serpente marinha. Sua descrição na referida passagem é breve. Foi considerado pela Igreja Católica durante a Idade Média como o demônio representado pelo quinto pecado, a inveja, também sendo tratado como um dos 7 príncipes infernais. Uma nota explicativa revela uma primeira definição: monstro que representa sob a forma de crocodilo, segundo a mitologia fenícia. Não se deve perder de vista que, nas diversas descrições do Antigo Testamento, ele é caracterizado sob diferentes formas, uma vez que se funde com outros animais. Formas como a de dragão marinho, serpente e kraken são também bastante comuns. Ganância. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre é personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa dinheiro. Como ser, Mamon representa o terceiro pecado, a ganância ou a avareza. Também o anticristo, devorador de almas e um dos 7 príncipes do inferno. Sua aparência é normalmente relacionada a um nobre de aparência deformada que carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter suas almas. Em outros casos é visto como uma espécie de pássaro negro, semelhante a um abutre, porém com dentes capazes de estraçalhar as almas humanas que comprara. Na era pré-cristã eram cultuados muitos deuses. Mamon, contudo, não era o nome de uma divindade, sim um termo de origem hebraica que significa dinheiro ou bens materiais. No Evangelho, a palavra é utilizada quando afirma que não é possível servir simultaneamente a Deus e a Mamon. O termo, no texto original, também é citado no Evangelho de Mateus. Não ajunteis tesouro para vós na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem e onde ladrões não minam e nem roubam. Para onde está o teu tesouro, aí estará seu coração também. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Desta forma, Mamon acabou por tornar-se, ao longo da história, e devido às diversas traduções da Bíblia, a representação de uma entidade diabólica, satânica ou demoníaca. Soberba. E por fim, e por sua vez o mais importante, Lúcifer, o retrato da soberba, ato que lhe fez ser banido do céu. Um dos mais belos arcanjos, seres celestiais extremamente fortes, verdadeiras sentinelas do Senhor, tem como punição seu banimento do céu, uma vez que tentou se igualar ao Criador, desrespeitando uma ordem direta, por achar-se bom demais para cumprir aquela missão. Considerando a soberba como um grande pecado, culminando na autodeificação, Lúcifer tornou-se um modelo para o diabo. Como resultado, Lúcifer foi identificado como o diabo no cristianismo e na literatura popular cristã. Portanto, vemos claramente que, para Deus, ninguém é melhor que ninguém, e que literalmente, ordens são ordens. Quem um dia teve a audácia de achar que poderia contrariar o Senhor, teve como castigo eterno seu nome conhecido e sua história estampada nos 4 cantos do mundo para que todos percebam que para Deus não existe filho ou criação preferida. Todos têm qualidades e defeitos e são dignos do amor dele, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode desobedecê-lo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Não se esquece de comentar aqui o que você achou e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Até logo!